Fala pessoal, Caio Gustavo aqui falando para mais um vídeo do canal Acessibilidade Única, para demonstrar aí mais uma faceta aí do jogo Letras Únicas, agora a prática pedagógica. No vídeo anterior eu demonstrei aí, falei das habilidades, expliquei aí que nós fazemos parte do programa Escola Mais Inclusiva, que o nosso jogo foi selecionado, e agora eu quero demonstrar uma aula usando o jogo Letras Únicas. Então vamos aqui para o vídeo. Integração com o jogo Letras Únicas. Baseado nos estudos de caso, proposta de atividades no AEE. Então aqui é que entra. Então aqui são duas aulas. Então a partir daqui eu não demonstrei no vídeo anterior. Então eu tenho aulas de língua portuguesa e de matemática que eu vou trabalhar com os meninos e sistematizar utilizando o jogo Letras Únicas. Então eu tenho aqui duas aulas, né? Então eu tenho aqui, eu vou fazer a leitura aqui da imagem, né? Para quem tem deficiência visual também. Currículo em ação, né? É do currículo em ação a aula. Então, material digital. Currículo em ação, material digital. Aula 27, medindo o tempo. Essa é de matemática. Matemática lá. Do primeiro bimestre. Ensino fundamental, anos iniciais. Integração com o jogo Letras Únicas. E a aula 17, a semana inteira de língua portuguesa do primeiro bimestre também. Ensino fundamental, anos iniciais, primeiro ano, tá? Então eu peguei a aula 17 e a aula 27, uma de língua portuguesa e uma de matemática. Quais são os objetivos em língua portuguesa? Então tem aqui, reconhecer a estrutura do texto, poema, identificar os recursos poéticos utilizados, como rimas, participar de situações de leitura, de poema. Então é o que nós vamos fazer também. Identificar a finalidade do texto, reconhecer o gênero textual, escrever palavras espontaneamente, respeitando a escrita convencional, né? Então as regras da escrita convencional. Isso aqui é o principal que vai participar aí do Letras Únicas, né? Nós vamos sistematizar aqui. Leitura de poemas, sistema de escrita alfabética, né? Então é sobre isso que nós vamos trabalhar nessa aula de língua portuguesa. Aí, o objetivo de matemática: ler datas registradas de forma convencional, com dias, mês e ano. Relacionar o dia da semana e o mês do ano utilizando o calendário. Aí, o tema é medida de tempo, né? Então, próximo. Aí eu tenho aqui a primeira parte, converse com a turma. Então, quando eu vou iniciar uma aula, né? Normalmente os slides têm essa informação aqui, converse com a turma. Então eu tenho lá os dois meninos, eu posso atender eles individualmente ou em dupla, né? Então eu posso trabalhar com os dois. Então vamos lá, converse com a turma. Hoje vamos ler um poema do Sérgio Caparelli. Vocês já leram algo sobre o Sérgio Caparelli? O que eu recomendo aqui que eu fiz? Eu fui na internet, busquei outro poema do Sérgio Caparelli, né? E trouxe como leitura introdutória, né? Uma leitura por prazer. Então, são vários poemas, né? E aí eu trouxe um poema do livro do Sérgio Caparelli. E aí quando pergunta, vocês conhecem alguma coisa do Caparelli? Já leram? Então, às vezes o aluno já tem. Ou simplesmente trazer como conhecimento prévio mesmo, né? Se o aluno já tem, né? Ou já conheceu o Caparelli ou não, né? Algum poema dele. Ó, o poema fala sobre um período que começa no domingo e termina no sábado seguinte. Que período é esse? Então, aqui ele já pensa, né? Sábado, domingo, que período é esse? Começa no domingo, termina no sábado, né? Então aqui é para falar mesmo que é sobre os dias da semana. Bom, fiz a conversa introdutória com a turma, né? Falei que vai ser sobre os dias da semana, o poema do Caparelli. Aí nós vamos pro próximo slide. Leia o trecho do poema. Aí tem aqui o título, né? Ler é legal.
a semana inteira. A segunda foi a feira, precisava de feijão. A terça foi a feira, para comprar um pimentão. A quarta foi a feira, para buscar quiabo e pão. A quinta foi a feira, pois gostava de agrião. Posso trazer este poema em braille? Se o aluno já tiver o mínimo de conhecimento, não só pode como deve, no caso da deficiência visual, trazer este poema em braille, trazer ele ampliado, num formato digital ou num formato impresso mesmo, né, para colar ali no caderno. Então, claro que esse poema ele deve ser acessível de todas as formas possíveis, né, para trabalhar aí. Então aqui a ideia é segunda, terça, quarta, quinta, né? Os produtos, né, que foram comprados, então isso é relevante também, né? Então aqui, então a segunda foi a feira, precisava de feijão, então eu posso trabalhar tanto a palavra segunda quanto a palavra feijão, né? A terça foi a feira para comprar um pimentão, então pimentão também é uma palavra trabalhada aqui. A quarta foi a feira para buscar quiabo, pão. Então pão não é produto, por exemplo, costumado a ser encontrado em feira, né? Que é mais frutas e legumes, mas dá até para pensar sobre isso também, né? E que rima, né? Feijão, pimentão, pão. A quinta foi a feira, pois gostava de agrião, né? Também tem a rima. Aí a próxima. A sexta foi a feira. Tem banana? Tem mamão? Então banana, mamão, sexta. Sábado não tem feira e domingo também não. Então aqui ele começou na segunda-feira. Vamos então para a atividade após a leitura do poema. Conversando com o texto. Aí eu tenho aqui já o exercício de número 5. Por que eu não peguei do 2 ao 4? Porque para o AEE e para o objetivo que eu tinha naquele momento, e inclusive na inserção do jogo, eu não trouxe os outros exercícios, né? O 1 é a leitura do texto e aqui eu já trouxe o 5. Leia com o professor o nome dos dias da semana. O que foi comprado na feira em cada dia? Faça a correspondência. Então aqui eu preciso fazer a correspondência, né? Eu posso fazer a correspondência riscando, né, com o aluno, né, se ele for baixa visão. Se ele for cego total, dá para fazer a correspondência colocando um número, por exemplo. Dá para fazer algumas adaptações com essa atividade normalmente, né? Então tá. Então aqui eu tenho o que foi comprado, né? Pimentão, agrião, pão, mamão e feijão. Aí tem a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, né? Foi uma tabela. Então aqui eu preciso fazer essa correspondência. Trabalho essa correspondência com o menino, né? Para ele poder lidar aí com essas palavras. Posso ir além desse exercício pensando nisso aqui, pedir para ele escrever as palavras, né? Fazer um caça-palavra aqui, né? Uma cruzada, posso também. Dá para ir além daquilo que está. Posso fazer várias adaptações nessas atividades. Vamos seguir? Hábitos de discussão. Então aqui eu acho que já é da matemática. Converse com a turma, isso. Então eu fiz o trabalho lá, fiz a leitura, agora vamos para matemática. Então uma aula, para quem tem dificuldade, é suficiente para fazer essa introdução, para fazer toda essa parte. Aí vamos, por exemplo, para uma segunda aula, né? Que é a aula de matemática. Este é o calendário de 2025. Qual é o primeiro mês do ano e o último? Então aqui eu começo a conversar. O primeiro mês do ano, qual que é? Então eu pego o calendário em braille. Vamos olhar no calendário. O primeiro mês do ano, porque ele não vai ver o slide aqui, então tem que ter ele concreto. Então o primeiro mês do ano é janeiro. O último mês do ano, né? Dezembro. Então tem que ir lá no final, tem que folhear, né? A Fundação Dorina Noel tem o calendário em braille, né? Ela envia para as escolas. O de 26 eu não lembro se já chegou, mas o de 25 ainda está, né? Quantos meses há em um ano? Não podemos contar, né? Quantas folhas ali do calendário, por exemplo, né? Tirando aquelas que não são referentes aos meses. Então quantos meses tem um ano? Você sabe? Não sabe? Vamos contar. Qual é o mês 1 e o mês 5? Então se o primeiro mês do ano é janeiro, o mês 1 é o mês de janeiro também. Qual seria o mês 5, né? Então vamos contar, vamos ver qual é o mês 5.
Qual é o mês do seu aniversário? Então, cada aluno tem o dia do seu aniversário, né? O mês. Ah, eu nasci em janeiro, eu nasci em outubro, né? Eu nasci em outubro, então o mês do meu aniversário é o mês 10. Qual é o mês do seu aniversário? Né? Então, aqui já é uma pergunta mesmo. Já começa aqui trazendo algumas informações, né, de análise do calendário, né? Sem necessariamente ter que responder essas perguntas no papel, vamos dizer assim. Então tá. Então aqui tem todas as perguntas, né? Vamos apresentá-las aqui. Continua. Bolinha, quantos dias ele tem? Continua. Aí continua aqui. Bolinha, quantos dias ele tem? Aí aqui Em branco, picture e foco. Observe o calendário. Observe o calendário de janeiro de 2025. Então aí tem. Posso trazer isso para 26? Claro, posso fazer uma adaptação? Excelente. Quantos dias ele tem? Quantos dias tem o mês de janeiro de 2025? Quantos sábados? Né? Que dia da semana foi o dia 26? Que dia foi o dia 15? Né? Então aqui eu trago algumas perguntas já, inclusive para ser respondidas, né? No caderno do estudante teria isso, né? Então isso é uma atividade que se trabalha lá na sala regular e que eu posso trazer aqui. É uma atividade do primeiro ano? É. Mas eu posso trazê-la para o terceiro no AEE? Sim. E na sala regular? Não. Na sala regular eu não posso fazer esse tipo de situação. Eu tenho que trabalhar o que está lá na sala regular e fazer a adaptação. Mas dá para utilizar um exemplo desses para adaptar para o aluno? Com certeza, né? Então, se vai trabalhar calendário lá com o menino, no terceiro, no quarto ano, que também tem, então eu posso diminuir ali a complexidade, trabalhar com o aluno essas adaptações, né? Trazer alguns materiais de análise, fazer isso de uma forma mais concreta, reduzir as atividades, as perguntas, né? Posso fazer isso lá no regular. No AEE eu posso trabalhar a atividade em si mesmo, né? Então vamos seguir. 2. Pedrinho faz aniversário no dia 2 de dezembro. Que dia da semana será o aniversário dele? Então eu preciso olhar o calendário do dia 2 de dezembro. Preciso olhar o mês de dezembro na folhinha. Sua festa será no sábado seguinte. Que dia será a sua festa? Então eu preciso olhar no dia da festa dele. Que dia da semana será o Natal? Né? Então pensando aqui em dezembro. Calendário em branco. Descrição geral, né? Descrição geral. Seguir. 3. Então eu trabalhei isso com o menino. Agora 3. Observe o calendário e veja o dia do aniversário do Léo. Então tá. Bolinha, que dia da semana é o aniversário do Que Léo? dia da semana é o aniversário do Léo? Faça um X. Aqui eu posso pegar essa atividade aqui, né? E olhar qual é o dia do aniversário do Léo, né? Para poder trabalhar com ele. Posso pegar o dia do aniversário de um aluno mesmo, fixo, né? Um aluno físico nosso ali. Então vamos ver que dia que vai ser o aniversário do João, né? Da Maria. Então posso. Então aí tem para assinalar, né? E o calendário é de março de 2025. Quer dizer que o Léo faz aniversário em março, né? Então tem que ver ali, tá marcado o dia do aniversário dele, né? Vamos lá. Essa é a vovó de Lívia. Essa é a vovó de Lívia. Ela nasceu no dia 24/12/1935. Então, eu preciso ler isso. E aí o aluno vai ter que saber qual é o dia. Qual é o dia do seu aniversário? Qual é o mês do seu aniversário? Qual é o ano que ela nasceu? Então, separar ali, né, o dia, que é 24, o mês, que é dezembro, e o ano, que é 1935. Lívia nasceu no mês 8. Pinte o mês que ela nasceu. Então, aí tem aqui escrito, né, julho, agosto, outubro. Julho, agosto ou outubro, né? Então tem esses 3 meses. Então é no mês de agosto. Falando que nasceu no mês 8. Observe o número que se refere a cada mês do ano. Ah lá, observe o número que se refere a cada mês do ano. Aí aqui eu tenho, né, cada mês do ano, o seu número, né?
Então janeiro é 1, fevereiro é 2, março é 3, abril 4, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então tem aqui. Localize e escreva o número que indica o mês do seu aniversário. Então aqui ele vai precisar fazer esse trabalho. Então eu terminei lá a aula, né, de língua portuguesa, aula de matemática. E agora vamos então ao jogo. Então vamos aqui. Duração, transição, fontes, janela, cenas, janela, captura de Então terminei a minha aula, tudo bonitinho. Agora então vamos ao jogo. Então como que é? Vou entrar aqui no letras únicas, Ctrl L. Quebra-cabeça de letras. A forca da escassez inteligente. Versão 1. Escolha a opção com as setas e tecla Enter. Agora a versão é 1.1. Vou aqui em J de jogar. Qual é o seu nome? Vou colocar o meu nome, Caio. A-I-O. Né? Percebe que eu coloquei letra maiúscula. Eu posso pedir para o aluno colocar, né? Um Enter. F para fácil, M para médio, D para difícil ou C para criptograma. F para fácil. Tecla nível de 1 a 3. Aqui entra uma questão importante. Eu vou entrar aqui no F1. F1. Escolha um tema. Estados da Vou matéria. escolher dias da semana. Espaços e dias da semana. Enter. Dias da semana. Conheça as palavras e pressione uma tecla. Conheça as palavras e pressione uma tecla. Aí aparece apenas o número 1. Então, na hora que eu chegar aqui com o menino, eu vou perguntar qual é o primeiro dia da semana. O aluno já teve essa aula, né? Então ele vai saber qual é o dia da semana. Então, é domingo. Então vamos teclar Enter. Cuidado. 6 letras para uma palavra. 6 letras para uma palavra, né? Para uma palavra, como diz. Então aqui eu tenho as letras D, G, I, M, N, O. O que significa isso aqui? Eu tenho para o aluno que inicia a alfabetização lá no primeiro ano, né? Como que o tema é aula de primeiro ano. Então, a partir desta versão 1.1, o jogo ele tem, ele inicia aqui, né? Ele começa só com as letras da palavra. Então eu vou escrever a palavra. Então, com que letra começa domingo? Às vezes o aluno não sabe que essas 6 letras são da palavra, né? Ele não imagina que domingo tem 6 letras. Às vezes o aluno é silábico. Então, eu posso, por exemplo, começar com D, né? D. Sobra 0 e letra 5. Olha lá, ele falou, ele colocou já o D. Então, o D. Do. Sobra Do. 0 letras 4. G. Então, continua. Aí ele vai colocar o que? Domingo, né? Às vezes ele põe um I. Do. Doi. Sobra 0 Doio. letras 3. Aí, doio. Então, o que mais que ele vai colocar? Agora coloca as consoantes. Então, M. M, né? M. Doi. Domingo. Ah, Sobra 0 domio. letras 2. G. Aí, o G para domingo. Sobra 0 e letras 1. N. Aí sobrou o N. Aí você vai perguntar primeiro, por que sobrou esse N aí? Será que não faz parte da palavra, né? É para falar domingo. E o leitor tá falando domingo. O que tá faltando, né? Precisa do N. Domingo. Então, N. Domingo. Palavra concluída. Letras devolvidas. Ok. Cuidado 2. 9 letras para 1 palavras. Olha lá, 9 letras para uma palavra. Então vamos dar tab e descobrir que palavra é? 2. O 2. Qual é o segundo dia da semana? Qual é que é esse 2? É o da segunda. O que eu tenho aqui? As letras A, D, E, G, N, R, S, T, U. Então, o que acontece aqui? Eu tenho agora as letras da segunda e eu tenho mais o T e o R aqui para ele saber se vai para a segunda ou não vai. Então vou apertar aqui o S de segunda. S. S eu posso usar o teclado ou as setas. Apertei o teclado. Apertei o teclado. S. Enter. Sobra 2 e letras 8. Aí ele disse aqui, sobra 2 e letras 8. Dá para ensinar matemática a partir daqui? Dá. Então se eu tenho 8 letras, conta quantas letras eu tenho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 mesmo. Então se sobra 2, quantas letras eu vou usar? Então 8, tira 2, fica quanto? Uso isso no concreto, é 6. Então, preciso de mais 6 letras. Então vamos lá, vamos completar essas letras. Então pus o S, né, para segunda. Então E, S-E. 2, S. C. Sobra 2 e letra 7. A. Aí depois, vamos colocar vogal, né, U. Seu. Aí Sobra seu. 2 e letra 6. Tá falando sobra 2, letra 6, né? A.
Seua. Sobra Seua. 2 letras 5. D. E agora vamos colocar vogais. G. Seua. Segua. Sobra 2 Segua. letras 4. D. Segunda. Segua. O D. Segunda. Sobra 2 e letras 3. Ah, N. sobra 2 e letras 3. Quer dizer, eu tenho o N, N. L. o R e o T. Então, será que segunda precisa de R? Precisa de T? Tem som? Qual é o som do R? Qual é o som do T? Né? Lembra do domingo que só tinha o N? Então, N para segunda. É a mesma coisa. Segunda. Palavra concluída. Letras devolvidas. Rodada 3. 8 letras E para 2 assim palavras. A. segue o jogo, né? Tab aqui. Aparece aqui a terça e a quarta. Então eu posso completar a terça, posso completar a quarta, posso fazer as mediações, enfim. Eu sigo aqui com o meu aluno, ok? É isso. Então, aqui estou eu. Vamos ouvir o louvor da pasta Fidelidade um pouquinho. Esse louvor que está aí no fundo, ele é um fundo da pasta Fidelidade mesmo que eu tenho, né? E ele é um louvor, uma playlist que existe aqui no meu canal Acessibilidade Única. Quem for evangélico e gostar de louvores, aqui está. Ok? Qualquer coisa estou por aqui. Controles, gerenciar, interromper gravação. E é isso.